Fala, meus queridos, e aí, vocês estão bem, gente? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha, agora acerca da doença arterial obstrutiva periférica. Luiz, como assim? É aquela doença que obstrui os vasos sanguíneos? É isso mesmo, em especial quem? As artérias. Luiz, beleza, então vem cá. Primeira coisa, vamos fazer uma revisão aqui, uma breve revisão. Então, os vasos sanguíneos são quais? As artérias, as veias e os capilares. Ah, Luiz, também tem as arteríolas, né? Tem as vênulas, verdade. Que são o quê? Vasos mais pequenos. Sim. As artérias, elas conduzem o sangue para o corpo. Circulação sistêmica. Ah, beleza, Luiz. Ela tá levando o sangue, né? Já as veias, elas trazem o sangue para onde? Para o coração. Então, veia vem com o sangue, beleza? E aí tem os capilares. Os capilares é o local onde você vai ter a união, a junção de uma veia com uma artéria, uma vênula com arteríola. E aí você vai ter o capilar. É justamente ali que você vai ter, né? Aqui, ó, a perfusão sanguínea. Luiz, show. Entendi. Então aqui está a minha artéria, onde vai levar o sangue para a distribuição, e aqui as minhas veias que irá fazer a coleta para trazer para o meu coração. É isso. Ah, Luiz, show. Luiz, qual é a composição desses vasos sanguíneos? Meus vasos sanguíneos têm a túnica íntima, a túnica média e a túnica mais externa, conhecida como túnica adventícia. Luiz, é só as artérias? Não, as veias também têm essas túnicas. Luiz, show, entendi. A minha túnica íntima, ela é formada pela camada do endotélio e uma camada de membrana basal, mais uma lâmina elástica interna, que é basicamente a camada subendotelial, abaixo desse endotélio. Luiz, show, entendi. Já na túnica média eu terei músculo liso, justamente aquele músculo lá, né, que é bem lisinho, não tem o que? Sarcômero. Aquele músculo que, né? Pô, é isso, Luiz, é isso. E aí, né, a lâmina elástica externa, e eu tenho a túnica externa, que seria justamente a minha túnica adventícia. Na túnica adventícia eu vou ter esse vasório, que é basicamente vasinhos que nutrem justamente meu vaso sanguíneo. Luiz, é vasinhos que nutrem o vasão. É isso. E aqui é a minha artéria, aqui é a minha veia. Luiz, todos os dois vai ter as mesmas capas. Sim, vai ter as mesmas túnicas. Porém, qual a diferença? Aqui, ó, na minha artéria eu terei uma camada média bem maior do que a camada média daqui, ó, da veia. Ah, Luiz, justamente por quê? Porque isso irá ajudar na pressão. Show, Luiz. Na minha veia também, Luiz, eu tenho o quê? Eu tenho as chamadas válvulas venosas, que ajuda no fluxo unidirecional. Show, Luiz. E aí, outra coisa, Luiz, a túnica adventícia da veia acaba por ser maior que a túnica adventícia da artéria. Luiz, que revisão massa. E aqui eu tenho as minhas artérias, principalmente, né, dos meus membros inferiores. Então, começa lá, né, na aorta abdominal, que advém da aorta torácica, né? E aí eu vou ter a divisão nas ilíaca comum, e aí vai ter a esquerda e a direita, e essa ilíaca comum, ela se divide tanto na parte mais externa quanto na parte mais interna. Então aqui é a externa, aqui pra dentro, né, que vai irrigar lá mais as vísceras internas, é justamente a interna, ilíaca interna. E aí essa ilíaca externa, ela irá passar aqui, né, justamente por esse canal aqui, Luiz, e aí irá descer aqui, tornando quem? A artéria femoral. Então passou desse ligamento aqui, inguinal, começa a se chamar artéria femoral. E a femoral, ela irá descer toda a sua coxa, né? Soltando o que? Os ramos perfurantes, ramos femorais perfurantes. E aí você terá que a femoral irá atravessar, né, para a parte posterior, e aí pelo hiato adutor. Lembrando, hiato adutor é justamente esse canalzinho aqui que você terá na parte mais anterior, quer dizer, posterior, que irá adentrar justamente a femoral. E aí você terá agora, né, olhando pela região posterior, essa femoral se tornou a poplítea. A poplítea, que está ali, né, bem no seu joelho, na parte posterior, ela irá se dicotomizar, formando a tibial anterior e a artéria, a tibial anterior e a artéria tibial posterior. A artéria tibial posterior irá se dividir na artéria tibial posterior, continuando sendo, mas também a artéria fibular. E aí na parte mais anterior você terá justamente a artéria tibial anterior, que irá dar origem ao dorso, as artérias do dorso do pé. Luiz, beleza, aqui é uma breve revisão. Por quê? Porque normalmente, por exemplo, você terá justamente aqui nessa região poplítea
obstruções. Luiz, que massa. Então, a definição da doença arterial obstrutiva periférica é justamente caracterizada pelo depósito de gordura, cálcio e outros elementos na parede da artéria, que irá reduzir o que? Seu calibre, né? Irá fazer a obstrução, começando parcialmente e até podendo fechar tudo. Luiz, é muito perigoso, sem dúvida. E aí você vai ter um déficit de sangue nas extremidades, nas pernas, sendo mais comum o acometimento dos membros inferiores, que é justamente essa revisão aqui que eu fiz com você. Luiz, que massa. E aí eu tenho algumas classificações dessa doença. Primeira classificação é de Fontaine. Ele fala aqui, no estágio 1, você terá uma pessoa com essa doença arterial obstrutiva periférica, que a pessoa não sentirá dor assintomática. Luiz, por quê? Porque está em estágio inicial. Já no estágio 2, você terá claudicação. Luiz, eu posso ter o estágio 2A e o estágio 2B, né? Isso, por quê? Porque uma é claudicação limitada e a outra é incapacitante, ou seja, a pessoa está sentindo muito dor. Nessa limitada aqui, a pessoa está sentindo dor, mas ela consegue disfarçar. E aí já no estágio 3 você terá isquemia, mesmo em repouso, e no estágio 4 você terá lesões tróficas na pele. Você terá, de fato, ali algumas úlceras, algumas lesões expostas, que eu irei te mostrar já. E aí você tem a classificação de Rutherford. Você tem a categoria 0, 1, 2 e assim por diante. A 0 é quando o paciente ele está assintomático. O 1 é uma claudicação leve. O 2, claudicação moderada. E aí o 3, claudicação severa. Então aqui a pessoa está claudicando, tanto no 1, no 2 e no 3. No 4 é uma dor em repouso. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa. Dor em repouso. Aqui você terá uma dor em repouso. Já no 5 você terá uma lesão trófica, só que ainda pequena, e aí depois ela irá se estender. O que eu quero que você repare aqui é que essas duas classificações estão dizendo a mesma coisa. Só que essa daqui, ela se subdivide mais, justamente para facilitar a classificação do seu paciente. Aqui está justamente a etiologia. Luiz, etiologia principal, embolia, pensando na sua aterosclerose. E aí tem as vasculites e assim por diante. Luiz, quais são os fatores de risco? Idade avançada, né? Sexo, o homem tem mais propensão. Hiperlipidemia, dislipidemia, né? O descontrole do lipídio no sangue. Tabagismo, hipertensão, sedentarismo e o histórico familiar. Luiz, show. E aí a fisiopatologia, ela é baseada justamente nessa agressão à sua parede da artéria, que aí irá ocasionar, né, claro, toda essa cascata de obstrução. Luiz, beleza, então eu preciso lembrar o que é a aterosclerose. A aterosclerose é justamente juntando todos os fatores que você tem. Então, por exemplo, você tem uma hipertensão, isso irá causar o quê? Dano ao seu endotélio. Se você fuma, dano ao seu endotélio. Hiperglicemia, dano ao seu endotélio. Tudo isso irá causar o quê? Dano ao seu endotélio. Luiz, beleza. E aí, tendo em conta que a pessoa está dislipidêmica, com muito LH no sangue, colesterol, que saiu do seu intestino, como quilomicro, foi pro fígado e tal. Beleza, Luiz. Isso significa que eu tô com muito LDL. Logo, Deus leva colesterol de baixa densidade. Esse colesterol é muito ruim. E aí ele irá começar a adentrar. Luiz, aqui é o meu endotélio, né? É o meu endotélio. Isso, meu endotélio tá todo o que? Danificado, tá vendo? Ó, aqui em cima tá bonitinho. Embaixo tá todo danificado. O LDL irá começar a adentrar na camada subendotelial. E aí lá na camada subendotelial você terá algumas espécies reativas de O2. Luiz, pode ter também glicose, que aí eu vou ter a glicação? Sim. Mas normalmente você terá muito O2, né? Muitos radicais livres. Esse LDL ele será oxidado, então você terá oxidação do LDL, causando mais dano endotelial. Então irá causar mais dano endotelial. Contudo, você agora terá a chegada de um C extraordinário, o monócito, que irá fazer a tal da diapedese, se transformando em macrófago, fazendo a fagocitose do LDL. Show, Luiz. E aí, esse LDL irá estar dentro do macrófago. Mas só que o macrófago vai comer um LDL? Não. Vai comer vários LDL oxidados. E aí ele vai se encher, vai se empantufar. Luiz, ele se encheu. Ele vai começar a chamar mais o quê? Mais macrófago. E aí vai entrar mais macrófago. Só que os macrófagos irão começar a ficar todo cheio de LDL oxidado. Luiz, beleza. O HDL vai vir, Luiz? Vai vir. Por quê? Porque o HDL seria o colesterol bom. O hoje Deus leva de alta densidade, só que ele é bem pequenininho. Ele ajuda a pegar o lipídio e levar lá para o seu fígado para fazer metabolismo e aí fazer diversos fatores, como por exemplo gliconeogênese, né? Então
Por isso a importância do meu HDL, Luiz. Show. E aí esse HDL irá se ligar aqui, irá pegar um pouquinho do colesterol e irá voltar para o seu fígado. Luiz, entendi. Mas isso não é o suficiente, porque a pessoa tá cheio de colesterol. A pessoa comeu gordura a vida toda. Cara, a pessoa tá lascada, macho. E aí, o que é que acontece? Esses macrófagos irão começar a explodir. Luiz, mas antes de explodir, ele adquirirá um parecido uma esponja cheia de gordura. Sabe aquela esponja que você passa naquela panela cheia de gordura? Ah, pois é justamente isso, por isso que o nome é célula esponjosa. E aí ela irá se empantufar tanto de colesterol, esse macrófago, que agora é célula esponjosa, que irá começar a sofrer lise, ou seja, romper. E aí irá romper aqui, você vai ter resto celular, lipídio, mais lipídio, tudo, cara, tudo. Luiz, formando quem? Essa bolota aqui de sujeira, que é o núcleo lipídico. O núcleo lipídico, ele irá fazer mais dano endotelial. Luiz, irá fazer mais dano endotelial. Esse mais dano endotelial irá liberar as endotelinas. Luiz, endotelinas favorece o quê? Contração do meu músculo. Ah, Luiz, então se eu tô tendo lesão aqui por conta desse dano, eu vou começar a liberar endotelina, que irá, ao se ligar essa musculatura aqui, irá fazer contração. Ah, Luiz, então aqui é o meu endotélio, aqui a minha camada subendotelial e esses carinha aqui são as células do músculo liso, que irá fazer vasoconstricção. Só que aí, Luiz, se eu tô tendo lesão, eu vou liberar alguns fatores, o PDG e o VEG. Ah, Luiz, o VEG é o da neovascularização, ou seja, justamente aqui irá começar a ter neovascularização. O PDG irá induzir crescimento, diferenciação e migração de algumas células. Luiz, quais células? Justamente as células do músculo liso. E aí essas células do músculo liso irá começar a se diferenciar, ó, o que eu disse aqui, ó, diferenciar a migração. Para o quê? Para se tornar outra célula. Luiz, isso é natural? Não é natural. Por isso que isso é ruim. E aí eu terei justamente essa célula aqui, ó. Essa célula aqui. Qual é o nome dessa célula, Luiz? É uma célula osteogênica. Luiz, o que essa célula osteogênica secreta? Cálcio. Ah, Luiz, mas é só essa célula osteogênica? Não, tem os miofibroblastos, que secretam colágeno. Luiz, se eu tenho colágeno mais cálcio, eu irei fazer uma capa bem dura, velho. E aí essa capa dura, ela irá começar a se espalhar sobre a minha placa aterosclerótica toda. Ah, Luiz, então eu entendi. Ah, por isso que irá ficar duro. Ah, por isso que o nome é aterosclerose. Por quê? Atero significa o quê? Camada de gordura. Placa de gordura. Atero. Ah, Luiz, então, ó. Atero significa placa de gordura. Esclerose significa algo duro. Ah, então essa parte, ó, branca aqui, ó, o nome é esclera, a parte branca do meu olho. Ah, por isso que todo o nome esclera é esclerose, é algo duro. Ah, por isso que é uma placa de ateroma de gordura dura. Ah, por conta justamente desse colágeno com esse cálcio, Luiz. E isso irá favorecer também a entrada de mais cálcio, de mais cálcio, de mais cálcio. Por vezes ainda, por você ter um baixo nível de heparina, você irá começar a criar trombo. Luiz, que bagaceira tudo isso para formar uma placa de aterosclerose cabulosa. E é ela que irá fazer toda a bagaça no seu vaso sanguíneo. Então aqui está um vaso sanguíneo normal, uma artéria normal. Aqui está ela toda, né, cheia de placas de aterosclerose. E aqui ela está começando a obstruir. E aí normalmente é onde é lá na sua poplídea, cara. E aí você terá algumas manifestações clínicas que eu vou falar já já. Luiz, justamente essa aterosclerose, ela favorece justamente o que nós falamos de tríade de Virchow. Por quê? Porque ela está causando obstrução. Ela está mexendo com o seu vaso sanguíneo, irá fazer coágulo, irá fazer diversas coisas. E a tríade de Virchow, ela fala justamente de 3 coisas que irá acontecer. Lesão endotelial, já te falei, a pessoa fuma, faz um bocado de coisa. Cara, vai causar lesão no seu endotélio. Vai causar estase sanguínea, ou seja, aqui, ó, o sangue vai passar por aqui. Só que o sangue que está chegando aqui, ele vai ficar o que? Estagnado. Por isso que vai começar a formar o que? Coágulo. E aí entra uma capacidade que por vezes genética ou de algum procedimento, a hipercoagulabilidade. Luiz, show, entendi. Então aqui está, ó, justamente a evolução dessa placa. Então você vai ter essa placa fibrosa, essa placa que cresceu,
e essa placa que sofreu hemorragia. Luiz, se essa placa aqui estourar, ó os vasinhos sanguíneos aqui, por isso que irá começar a vazar o que? Mais sangue. Ah, Luiz, mas aqui é uma artéria, né? Isso, mas tem vasória, né? Tem vários vasos sanguíneos pequenos que irriga esse vaso sanguíneo. Luiz, que bacana, que bacana. Agora iremos para as manifestações clínicas. E agora acerca das manifestações clínicas, meus queridos. Ó, a minha doença arterial obstrutiva periférica aguda, será aguda, por quê, Luiz? Porque eu irei observar nas manifestações clínicas, primeiro, extremidades frias e dolorosas, a pessoa irá sentir dor e ficará frio justamente porque não está passando sangue, não está tendo metabolismo, cara. Luiz, eu entendi. E aí, ausência de pulso por vezes, ou ainda o pulso estando fraco, né? Principalmente os pulsos poplíteo e o podálico pedioso. Luiz, entendi. Alterações de cor, como eu já falei, então podendo ficar cianótica. Então aqui, ó, uma palidez evoluindo para cianose. Show. Temperatura, já falei, ficando fria. E aí, geralmente, no lado anterior, a sua obstrução. Então, você está tendo lá na poplítea. É justamente na região mais do seu joelho que você terá essa aumento da temperatura, essa diminuição, na verdade, ficando mais frio. Luiz, beleza. E aí, claudicação intermitente. Então, a pessoa vai ter claudicação. Inclusive, eu te falei lá nas classificações. Dor ao caminhar. Então, a pessoa está caminhando, a pessoa vai começar a sentir dor. Feridas que não cicatrizam. Luiz, justamente porque não está chegando sangue, não está chegando fatores que irá, né, fazer a hemostasia. Luiz, eu entendi. Por isso que a pessoa poderá, ó, ter de fato essas complicações aí, né, triste, que são feridas, ulcerações. Então, diminuição da massa muscular das pernas, justamente por conta que é os membros inferiores os mais acometidos. E o diagnóstico, ele se baseia em 3 aspectos principalmente: inspeção, método clínico, né? Inspeção, palpação dos pulsos femorais, poplíteo, tibial posterior e o dorsal, né? Dorsal do pé, que é o pedioso. Luiz, show. E a ausculta dos pulsos. Então precisa auscultar esses pulsos para ver se consegue identificar o que? Sopro. E aí ajuda até, né, na indicação da possível localização dessa obstrução. E aí existe o famoso índice tornozelo braquial, ITB. Luiz, para que serve esse índice? Ele vai medir a razão entre a pressão arterial do braço e a pressão arterial do tornozelo. A razão, né? Razão entre a do braço sobre a do tornozelo. Luiz, beleza, beleza. Tanto esquerdo quanto direito. Ó, uma coisa que você precisa saber é que normalmente a PA do tornozelo, né? A PA dos membros mais das extremidades é maior, pois a pressão sistólica ela tende a aumentar à medida que a onda se propaga e se move para longe do coração, se afastando do coração. Então, uma pressão arterial, se eu pudesse aferir aqui no meu dedo, e se eu pudesse aferir aqui no, né, aqui como eu posso, do braquial, aqui seria maior, justamente porque a pressão, ela, através das ondas, né, que se propaga, acaba por si maior nas extremidades. E aí, ó, o ITB, ele é medido justamente pensando o braço sobre o tornozelo. Pressão sistólica do braço sobre a pressão sistólica do tornozelo. Luiz, quando eu faço essa medição, se ela der igual, tanto no braço quanto no tornozelo, esse ITB dará 1. Show, dará 1. Mas, então, o normal é até 0,9. A obstrução começa quando esse índice ele der entre 0,9 a 0,71. Luiz, 0,9 a 0,71, beleza. Moderado, então, que é leve. Moderado, 0,7 a 0,41. Grave, 0,4 a 0, velho. Então, aqui, a pessoa tá tendo um pulso do tornozelo muito alto. E o braço muito baixo. Ah, Luiz, justamente por quê? Porque a pressão, ela aumenta e a diferença de pulso, ela aumenta. Só que ela aumenta diminuindo, justamente por conta dessa razão. Se ela está aumentando, diminuindo, alterando, diminuindo, é porque você podendo chegar aqui, ó, a 0,4, você está tendo, cara, uma pressão absurda lá nos seus membros inferiores e você não está conseguindo passar sangue direito justamente por conta da obstrução. E aí é justamente isso que vai ditar
o seu índice tornozelo braquial. Luiz, a PA ela deve ser mantida em ela deve ser medida em diversos pontos da perna para determinar qual é o nível, qual é o local dessa obstrução. Então aqui, ó, é como você irá fazer esse índice tornozelo braquial. Luiz, existem outras formas de você também fazer o diagnóstico? Sim, através da ultrassom de Doppler, duplex, mas é o Doppler, e aí você irá visualizar, e aí isso irá dizer a porcentagem do estreitamento da sua artéria. Você irá conseguir visualizar, olhar, observar. Ah, Luiz, então é aqui que está obstruído. Isso, você consegue através da ultrassom de Doppler. E aí você tem a tomografia computadorizada, que também irá facilitar sua visualização. Então aqui é em exame de imagem. E a angiografia, que aí acaba por ser um pouco mais invasiva, porém ela ajuda através da radiografia, você conseguir, através do contraste, observar diretamente ali a sua artéria e ver, né, o nível da obstrução, como ela está ali colocada na sua artéria. E aí o tratamento, ele se baseia em dois principais objetivos: diminuir o risco cardiovascular, ou seja, do comprometimento, né, de insuficiência, e reduzir os sintomas. É importante tratar o que? Os fatores. Luiz, quais fatores? Fatores, cara, se você come gordura, tem que parar. Se você está com a pressão muito alta, tem que regular. Se você come muito açúcar, tem que regular esse açúcar. Se você não faz atividade física, tem que regular tudo isso. E o principal, que é o colesterol, dislipidemia. Luiz, e o tratamento medicamentoso? E aí vai basear justamente nessa placa aterosclerótica. E aí primeiro você vai utilizar um antiplaquetário para diminuir a agregação das plaquetas, você podendo usar o AS, que é o ácido acetil salicílico, ou o captopril, que irá, de fato, o captopril, inclusive, ele irá bloquear o P2 gama 12, né? Acredito que é isso. E aí você irá, de fato, bloquear a agregação plaquetária, impedindo que você forme trombos. Luiz, então aqui impede a formação de trombo. Estatina, ela irá auxiliar, né, a diminuição do colesterol, irá de fato estabilizar essa placa de ateroma, impedindo, né, possíveis formação de trombo. Luiz, irá estabilizar. Essa é o conceito-chave das estatinas. E aí você tem o colotazol, que ele irá inibir a fosfodiesterase. Luiz, se ele está inibindo a fosfodiesterase, ele está inibindo a formação de que, Luiz? De plaquetas, inibindo a formação de trombo. Luiz, show. As pentoxifinas são antagonistas do receptor de ADP, que diminui a viscosidade do sangue e assim melhorando a flexibilidade também das hemácias. Então, é isso. Luiz, e a endoteractromia irá fazer o que, Luiz? Retirada da placa que está causando justamente essa obstrução. Então, é justamente a retirada dessa placa. Show? E aí você também pode utilizar um BASPES, que aí seria você colocar um novo caminho para esse sangue, né? Justamente desviando do bloqueio através de um inserto. Então, você normalmente, por exemplo, é lá na poplite, né? E aí você irá fazer um BASPE femopoplíteo. Show? E aí tem o stent também, que você irá alargar justamente através de um catéter, inserindo justamente para que você libere essa estenose, aumentando ali o diâmetro do seu vaso e diminuindo esse nível de obstrução.